Quando nos lembramos que iniciamos mal e terminamos mal, todo mundo lembra e fala assim: eu disse que não ia dar certo. Por isso que tem muita gente que quer a sua posição, mas não quer passar pelos processos que você passou. Tem muita gente que olha e fala assim: queria estar aí, chegar aí. Mas se submeta às experiências. É preciso saber terminar bem. Um despreze o processo. Um emprego estável. Todos os dias você vai ter que se reinventar, não é fácil. Ter uma boa família, todos os dias você vai ter que renunciar. Deus é fiel, Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída. Irmãos, é impossível viver uma vida de indecisão. É impossível você estar firme na presença de Deus indeciso. Agora você pode abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, de 1 a 7. 1 Coríntios 10, de 1 a 7. E o tema da nossa reflexão é: aprenda com as experiências. Como é bom quando a gente consegue aprender com as experiências, principalmente as que não são nossas, né? Minha mãe dizia assim: meu filho, bom é aprender quando o outro rala o joelho e você não precisa ralar o seu. É só observar e ver o que está dando certo e o que está dando errado. Aprenda com as experiências. E a palavra de Deus nos fala assim, a partir do verso 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos os ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram, beberam e se entregaram à farra. Pai, a Tua palavra será proclamada, fale com a Tua igreja, pois há um propósito espiritual. Eu peço que o Senhor cumpra, que diminua eu, que o Senhor cresça, pois queremos ouvir a Tua voz e oramos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos dar uma grande lição a respeito de um balanceamento que deve ter a vida. E ele começa a falar então do que é você ter atitudes e atitudes com amor. Se alguém puder nos ajudar acendendo aqui a igreja, está escuro aqui em cima, me ajuda nesse sentido. No capítulo 9, o apóstolo Paulo vai se colocar como um exemplo de liberalidade, de amor, e é um exemplo extremamente positivo. E quando você chega agora no capítulo 10, o apóstolo Paulo usa então algo que ele começa a pegar um exemplo do povo hebreu e é um exemplo negativo, ou seja, o 8 ele fala de balancear, o 9 ele cita um exemplo positivo, no 10 ele vai citar um exemplo que não é muito um exemplo salutar. E o apóstolo Paulo então começa a falar com a igreja e parece que a igreja está precisando observar tudo quanto está sucedendo. E em meio a esse balanço de tudo quanto está acontecendo e de tudo quanto está sendo predisposto,
O apóstolo Paulo começa então a falar com uma igreja que parece que tinha desviado do propósito, não atentando mais para os exemplos, as experiências anteriores. E isso começa então a ficar de uma maneira mais enfática quando ele chega lá no verso 12, ele fala assim: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Há um senso de observação. Mas é preciso dar uma ênfase, eu quero convidá-los aí em Êxodo 13, 21 e 22, no que o apóstolo Paulo está usando como exemplo. E a palavra de Deus nos fala, Êxodo 13, 21 e 22, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós vamos perceber por intermédio desse texto que o apóstolo Paulo está usando aqui para ensinar uma experiência com a igreja, para falar a respeito de um Deus que estava cuidando por meio da nuvem, do fogo. Os israelitas a todo momento estavam sendo guiados, direcionados, em meio a tudo quanto eles poderiam passar no deserto. E deserto é uma experiência fantástica, pois aqueles que tiveram a experiência de viver o deserto de dia e um deserto de noite, vão perceber as adversidades climáticas e a necessidade então de parar. Até porque no deserto você caminha 1, 2 horas, se não houver uma hidratação, você vai sucumbir num curto prazo de tempo. À noite é impossível andar num deserto, pelo frio, mas também pela falta de senso de direção. Mas o povo andava, caminhava, fazia tudo, só parava quando a coluna e a nuvem paravam, ou seja, o próprio Deus estava guiando. Os tempos, as estações, as marchas não foram como os exércitos humanos. O povo estava indo para conquistar uma terra, o povo marchava em direção a Canaã. Mas nessa marcha, todo passo e compasso estava debaixo do direcionamento do Senhor. E o povo veio aprendendo isso. Pois me parece que Deus tem sempre o objeto e o objetivo de mostrar a cada um de nós que nas nossas pelejas da vida, nós precisamos acompanhar a nuvem sem passar à frente dela, e perceber quando a nuvem para e parar junto com ela, observar a coluna, pois fora da nuvem e da coluna, nós iremos sucumbir num curto prazo de tempo. Em meio a essas lutas, quando olhamos para Gideão, um exército de 32 mil homens foi reduzido a 300, e Deus fala: é com esse povo que eu vou te dar a vitória. Olhamos para a vida então de Jeosafá, 2 Crônicas 20, e me parece que Jeosafá não tinha forças mais para pelejar e começa a rogar ao Senhor, e o Senhor coloca então os levitas à frente dos armados, dizendo, vão cantando a majestade santa, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Que estratégia mais louca foi essa? Como é que Gideão sai de 32 mil para 300 homens? Como é que Jeosafá coloca os levitas cantando os instrumentos à frente de uma guerra? Como é que o povo de Israel sai de um cativeiro sem um estilingue na mão, sem uma arma de batalha, e vence um exército poderoso? Somente pela boa mão do Senhor. É preciso observar, queridos irmãos, que por mais conhecimento, contato, contas bancárias, por mais que você possa ser conhecido, por mais que na vida você deseje tanto fazer com que a sua vida possa gravitar em coisas terrenas, observe uma questão: haverá dia, haverá momento, haverá um deserto, que você vai aprender que se a nuvem não andou, a coluna não andou, fique parado. Experimente andar com Deus, pois debaixo da boa e potente mão do Senhor há segurança, há cuidado, há provisão e tudo quanto necessitamos para a nossa jornada de vida. Era isso que Deus queria tratar com esse povo.
É um milagre, irmãos, você olhar aquela nuvem na mesma formatação, pastor Pedro. Eu me lembro quando eu era criança, e a gente andava assim, naqueles carros confortáveis, aqueles Fuscas, com aquela ventilação que abria assim, né, inclinava assim aquela janelinha de vidro, e quem estava na frente recebia todo o vento. Quem estava na parte de trás, como eu sempre andava, recebia o resto do vento já temperado em algum corpo que estava à frente. E aquelas Brasílias, irmão, coisa boa andar numa Brasília. Aquele motor atrás esquentando, irmãos, eu aprendi a fazer minhas primeiras saunas andando dentro de algumas Brasílias. É uma coisa assim, eu aconselho que nunca teve essa experiência, ande numa Brasília, irmãos, é uma bênção. E eu botava o rosto para a janela e observava as nuvens. Nenhuma delas tinham a mesma configuração. E o curioso é que a gente olhava para a nuvem e ficava assim, aquela parece com o quê? Era para a viagem demorar menos. A gente ficava decifrando, a nuvem parecia com o quê? E mal um olhava, o outro olhava, a nuvem já tinha se dissipado, já tinha uma outra formatação. É impossível você sustentar uma coluna de fogo como essa. Vai surgir fogo da onde? No deserto, à noite. Fogo precisa de combustão. Como é que isso vai se manter uma noite inteira? Irmãos, é impossível. Mas essa coluna, essa nuvem, a roupa no corpo deles e o sapato que não envelheceu nos 40 anos, era necessário como uma forma de milagre para o povo perceber, ter um pouco de sensibilidade espiritual. E me parece que a Bíblia vai narrar pelo menos 3 pontos também, que o povo, apesar de ter tido tantas coisas maravilhosas, parece que não percebeu o que estava acontecendo. Primeiro com Moisés aqui. Num segundo momento, quando vem Elias e Eliseu, irmãos, quantos prodígios, maravilhas e sinais. E nos tempos de Jesus, quantas coisas grandes foram operadas, mas o povo continuava insensível. Sabe por quê? O povo de Israel precisava perceber aquela experiência e internalizar, em primeiro lugar, que ter privilégios não garante resultado. É isso mesmo. Se você quiser anotar, pode anotar aí. Ter privilégios não garante resultado. Algumas vezes que o povo de Israel, ele era condicionado a crer, depender do Senhor e ver os milagres que Deus operava, ele precisava saber que esse privilégio ia implicar em responsabilidade. Até porque o apóstolo Paulo ensina isso à igreja. Olha o que ele fala a partir do verso 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás, que os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem diante deles, atravessaram o mar. Olha só, irmãos, eles viveram, experimentaram isso tudinho. Na nuvem e no mar foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual e todos beberam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Eles vivenciaram isso, mas mais à frente o texto vai dizer que todos eles vivenciaram inúmeros dramas. Todos eles passaram por um processo tão difícil que saíram 600 mil, mas a maioria ficou pelo deserto. Que privilégio era ter a nuvem e a coluna, mas que responsabilidade era viver e experimentar isso. A partir do momento em que Deus se revela a cada um de nós, que nós vamos tendo experiências com o Senhor, é preciso observar que, à medida em que Deus mais confia coisas, mais Ele cobra, irmãos. Até porque Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas, quando Deus confere algo, esse algo precisa ser valorizado. Existe um discurso paulino, à igreja de Roma, que ele vem falando exatamente isso, das vantagens. E ele fala
já lá no capítulo 3, dos versos 1 ao verso de número 18, ser judeu é uma vantagem? Ele faz uma pergunta. É à medida em que o próprio Deus se revela primeiro a eles. Mas você vai ver o verso de número 8 se transforma numa grande desvantagem quando o judeu peca e não reconhece a Cristo como Senhor e como Salvador. Ele fala ao mesmo tempo que é uma vantagem, mas na frente ele vai dizer, não há vantagem alguma porque vocês não souberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O pecado deixou o povo judeu sem vantagem alguma. E como judeus nós temos aqui observado pela experiência judaica que como eles receberam, como eles viram, como eles vivenciaram, mas a partir daí o que fizeram com tudo isso que tinham nas mãos? Absolutamente nada. Você vai em Jerusalém, está lá a porta dourada, eles estão acreditando que o Messias vai passar por ali. O islamismo tomou conta da parte externa, sabe o que fez? Um cemitério enorme, pastor João, na porta dourada. Por quê? Para o Messias não passar por nenhum lugar impuro. Eles estão pensando que o Messias vai passar, mas ele já passou e eles não perceberam. Olha que coisa impressionante, queridos irmãos. Quando a gente pensa no que é ter um privilégio, uma vantagem, a gente não consegue observar com a experiência o que Deus tem tratado com cada um de nós. Não adianta a gente querer andar com o Senhor sem crer, andar com o Senhor sem fidelidade e perceber que apesar de ter nascido num lar cristão, apesar de ouvir a palavra de Deus, apesar de estar dominicalmente na igreja, apesar de ter 40 anos que canta num coral ou serve a um conselho, um corpo diaconal, e isso só vai implicar em responsabilidade. Não existe aquela questão de Deus ter neto, né? Deus só tem filho. Alguns falam assim, mas também filho de quem é, né? Filho de quem é não implica em nada no outro que está vindo logo após, nem na sua geração, se não tiver sensibilidade espiritual e perceber o que Deus está te mostrando. A gente costuma falar assim, filho de peixe, nem sempre, irmãos, nem sempre. Deus só tem filho. Tem gente que gosta de pegar carona na fé do outro, né? Você vai lá na igreja, ora por mim. Deixa eu me chegar aqui, porque me parece que aqui eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, enquanto que Deus quer ser a sua coluna e a sua nuvem nos desertos da sua vida. Que vantagem você pode ter em andar com o Mestre, mas parece que a gente não consegue viver essa vantagem de uma maneira intensa, e os resultados às vezes são pífios. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1, e lembro, quando Ayrton Senna ele ia correr, às vezes na madrugada, eu ficava madrugada lá para ver o Ayrton Senna do Brasil. Me lembro uma prova, uma corrida, que ele saiu em 4º lugar, caiu para a 16ª posição e chegou em 1º lugar. Adilson, num câmbio de 6 marchas, teve uma corrida que o Senna foi campeão apenas com 1 marcha no carro. Aí você vai perguntar assim, pastor, teve alguém na Fórmula 1 que saiu de último colocado e chegou em primeiro? Não. Mas tinha uma corrida que tinham 26 carros e um saiu da 24ª posição e chegou em 1º lugar. Mas que desvantagem transformada em vantagem é essa? Tudo depende da experiência e da estratégia que você vai demarcar a partir daí. Hoje, irmãos, nós temos um privilégio enorme. O Senhor tem se manifestado a cada um de nós de uma maneira poderosa. Como é bom experimentar da sua provisão, do seu cuidado. Como é bom perceber o como Deus é bom. Mas o que estamos fazendo com a bondade, com a misericórdia de Deus, muitos estão abusando dela cada vez mais. Não abuse da bondade, não abuse da misericórdia. A experiência da salvação precisa gerar em cada um de nós uma transformação, ao ponto da gente perceber que isso sim vai garantir um final feliz, porque não adianta começar bem e terminar mal.
Me recordo, em 93, durante uma maratona, e então estava concorrendo ali o atleta espanhol, o Fernandes Anaya, de 24 anos. Ele tinha vencido a prova anterior. E nessa maratona agora vem um queniano, Abel Multai, e o queniano, ele pensou que a linha de chegada, ele já havia cruzado, e ele diminui o ritmo, até que o espanhol vem se aproximando dele e percebe que ele não viu que a linha de chegada era mais à frente. O espanhol coloca a mão nele, empurra ele até a linha de chegada. Podíamos pensar muitas coisas. Primeira pergunta que eu faço é: o que você faria se fosse o espanhol? Seja sincero. Você já riu, eu já sei o que você ia fazer. O que você faria se fosse o queniano? O fato curioso é que as pessoas não lembram bem nem o nome do queniano que venceu aquela prova, mas o nome do espanhol entrou para a história. E depois de entrevistado, foram perguntar assim a ele: mas por que você fez isso? E o técnico dele apoiou ele. Porque os repórteres queriam dizer assim: ele não percebeu o azar dele, você podia ter uma grande vantagem e cruzar a linha de chegada. Aí a resposta dele foi assim, pastor Demetrios: eu não conseguiria fazer isso e depois olhar nos olhos da minha mãe. Eu ia ter muita dificuldade. Irmãos, como a gente está fazendo coisas erradas, e a gente olha nos olhos dos pais, nos olhos do cônjuge, e parece que não há mais constrangimento algum. A gente vem na maior cara de pau do mundo, ainda olha para Deus como se tivesse tudo bem. Vamos falar aqui com Deus: não está bem. Eu vou dormir. Antes eu fazia orações longas a dormir. Hoje eu estou falando assim: boa noite, Deus, o dia foi maravilhoso contigo. Mas eu gosto de parar e falar assim: Deus, o que eu errei hoje que eu ainda não te pedi perdão? O que eu fiz que te desagradou? Zera essa conta. Sabe por quê, Deus? Setor de misericórdia se renova a cada manhã. Eu preciso desse pacote na minha vida logo ao amanhecer. Derrama, Pai. Me ajuda a zerar contas. Irmãos, nem sempre estar na igreja, nem sempre ter cargo na igreja, nem sempre ser filho de pastor. E a Meline, às vezes minha filha vem pregar aqui e fica assim: isso aí tem pedigree. Só se for pedigree do Espírito Santo. Porque caso contrário, não te dá garantia de absolutamente nada. Todos que estão ouvindo essa palavra estão em grande vantagem. Agora, cuidado para não invejar o ímpio. Porque tem gente que está tendo inveja de quem aparentemente está na sua frente. E alguns na Bíblia falavam: isso não é possível, Deus, a gente serve e faz tudo. E o que a gente tem na cabeça é isso. A gente só toma. Mas a Bíblia fala do que está destinado ao ímpio, a Bíblia fala do que está destinado ao justo. Tem gente que está largando na frente naquela correria enorme, mas ali na frente o fôlego vai acabar. Vai acabar. É só saber passar a tormenta, a dificuldade, manter uma constância. Ainda ontem, na madrugada, pensando com meus botões e assistindo a última luta do UFC, eu vivenciei isso. Eu vi um brasileiro no primeiro round que passou maus lençóis. Já nocauteado, ele sobreviveu. E eu disse assim: não é possível esse homem ter sobrevivido esses 5 minutos de tanto que ele apanhou, o rosto dele desfigurado. E ele veio equilibrando a luta, e no final do 5º round, quando terminou, ele ganhou a luta.
Às vezes, meus irmãos, você está numa enorme desvantagem, mas o saber que Deus está conduzindo, perseverar no momento da crise, vai te levar a resultados excelentes. Não abandone, não pule do barco, saiba viver o tempo difícil, sabendo que tudo que Deus vai fazer, o final, o pensamento dele é pensamento bom, é pensamento de paz, não é para dar o mal, o fim que desejais. É preciso observar com essa experiência, no segundo momento, que iniciar bem não garante que vai terminar tudo bem. Não garante, não. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, diz a palavra do Senhor. Se privilégio não garante resultado, iniciar bem também não garante que vai terminar tudo bem. Deus não se agradou da maioria deles, ficaram espalhados. Tais coisas aconteceram como advertência para quem, irmãos? Olha aí a Bíblia. Tais coisas aconteceram como advertência para quem, irmãos? Para nós. É uma experiência que nos adverte. E ele fala, porque eles estavam cobiçando o que era mal, adorando ídolos. Eles comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade, porque por conta disso morreram 23 mil pessoas num só dia, diz o texto, verso 8. Verso de número 9, também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, foram mortos por serpente. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram a eles. Preste atenção nisso, irmãos. Verso 11, essas coisas aconteceram a eles, nos servem como exemplo. Que experiência! Foram escritas como advertência para nós. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide. Irmãos, uma das coisas mais fáceis é começar bem. E Sansão começou bem, mas terminou mal. A gente olha para a vida do rei Uzias, em 1 Crônicas 26. Uzias começa tão bem, mas que fim trágico teve Uzias, leproso, solitário, sem ninguém mais à sua volta, a consequência de todos os atos que ele teve que desagradaram ao Senhor. Acabe foi o pior rei de Israel, diz a Bíblia. Acabe começou mal, Acabe matava os filhos, Acabe desconstruiu tudo que o pai dele fez, Acabe não tinha compromisso, responsabilidade alguma com o Senhor, ao contrário, mas a Bíblia fala que lá no finalzinho da sua vida, em 1 Reis 21, 29, o próprio Deus fala assim, vejam como Acabe se humilha diante de mim, como tem sido humilde o seu proceder diário, não tratarei mais essa desgraça que prometi sobre ele. Acabe começou mal e terminou bem. Irmão, não despreze os pequenos começos. Não despreze uma reunião de oração que vão 2. Não despreze os pequenos encontros. Não despreze um convite para almoçar por intermédio de um almoço, de uma mesa. Deus está estabelecendo contatos. Não despreze os pequenos começos. Tem gente que gosta tudo gigante, né? Quem nasce gigante é monstro, irmãos. Você vê como nasce? Nasce tudo estranho. Você olha e fala, meu Deus, troço estranho. É ou não é verdade? Às vezes tem gente que começa mal e termina bem. Mas você já ouviu aquela expressão assim? Coisa que começa mal, nem sempre, irmãos. Nem sempre. É óbvio que começar mal você vai pagar um preço muito maior, mas você pode acertar, pode endireitar e pode terminar bem.
Ninguém está destinado a viver um complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, é assim que eu sou. Eu desafio você a ter uma experiência com o Senhor. Parece que o mundo hoje, ele está sendo levado a ter uma ótica do psicológico, apenas do triunfalismo. Eu tenho hoje, que é mais o temperamento, fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. O teu temperamento é o de Cristo Jesus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. O temperamento que você tem que ter é o de Gálatas 20, o fruto do Espírito é amor, paz, fé, temperança. E o último quesito, longanimidade, ânimo longo. Eu quero saber de temperamento, que classificação foi feita? Você quer entender o teu temperamento? Olhe para a vida de Cristo Jesus e tem o DNA dele. Hoje tudo está sendo visto do ponto psicológico e do ponto espiritual, meus irmãos. As pessoas estão invertendo. Não existe fundamento, não existe psicologia, não existe filosofia, não existe nada na vida que não tenha um fundamento na palavra do Senhor. A palavra é a origem, ela é a fonte. Quando você abandona a palavra, vai para essas esparrelas, você vai cair em armadilhas. Amém, irmãos? Aí fica aí tudo, não que o evangelho não seja triunfalista, ele é, mas tem gente que só prega triunfalismo. E não prega que no mundo tereis aflições, tem alguma coisa errada. Esses dias agora estava eu e o Márcio Melini vendo um programa na televisão lá. Eu não vou citar o nome da igreja por ética. Mas, meus irmãos, as campanhas que as igrejas estão fazendo na televisão, é uma campanha atrás da outra, que a Melini virou para mim e falou assim: papai, eu pensei que isso fosse piada, que isso não existia. Eu falei: filha, pior que a verdade. Falando coisas, prometendo coisas que a Bíblia nunca falou. O que é isso? São pessoas que estão tentando, em algum momento da vida, olhar para o que está errado, mas não consegue se lembrar. Até porque o que eles querem é vencer por vencer. E será que a vida é isso? Existem casais hoje discutindo coisas assim que, no final, quem ganhou? Sai todo mundo perdendo. Que troço de doido. E me chama a atenção, sabe por quê? A gente sofre de uma amnésia inicial. Por que a gente sofre de uma amnésia inicial? Porque quando no final dá certo, ou quando erramos, ninguém lembra do início. Você pode vir fazendo tudo certinho. Um deslize teu aqui, ninguém lembra de tudo isso aqui para trás que você fez. É uma amnésia inicial. A igreja gosta disso, de viver uma amnésia inicial. E quando nos lembramos que iniciamos mal e terminamos mal, todo mundo lembra e fala assim: eu disse que não ia dar certo. Por isso que tem muita gente que quer a sua posição, mas não quer passar pelos processos que você passou. Tem muita gente que olha e fala assim: queria estar aí, chegar aí. Mas se submeta às experiências. Vê quantas renúncias você fez, quantas noites em claro. Quantos riscos você passou? Quantas vezes teve que engolir coisas intragáveis para chegar onde você chegou? Experiência. O irmão Ricardo fala sempre assim: essa cadeira pastoral ali, ela é quente. Às vezes eu estou ali, eu vou para o canto ali, eu choro diante de Deus. E falo assim: Pai, me traz à memória aquilo que me dá esperança. É possível você começar bem e terminar mal.
Mas o grande projeto de vida, independente da maneira como você começou, é que você saiba terminar bem. É preciso saber terminar bem. Não despreze o processo. Um emprego estável, todos os dias você vai ter que se reinventar, não é fácil. Ter uma boa família, todos os dias você vai ter que renunciar. Ter filhos que adorem o Senhor, você vai ter que ser exemplo diário, permanente, contínuo. Eles não vão no que você fala, eles vão naquilo que você faz. Se te veem orando, eles vão orar. Se te veem lendo a palavra, eles vão ler. Por isso, cuidado com as oportunidades. Meu pai dizia assim: meu filho, cuidado, porque cavalo selado só passa uma vez. Quando ele passar, salte nele. E eu estou muito certo de que aquele que iniciou uma boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Deus é fiel para te dar um fim maravilhoso. Deus é fiel. Ele é fiel. E eu quero concluir o último tópico desse sermão. Indecisão é viver uma vida dividida. A igreja estava vivendo isso. Verso 13 em diante: as tentações da vida não são diferentes daquela que os outros enfrentaram, diz a palavra. Verso 13: Deus é fiel, Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída que consigam resistir. Portanto, meus amados irmãos, fujam dos ídolos. Eles estavam querendo viver entre Deus e os ídolos, olha aí. Ele fala assim, verso de número 15: vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoar o cálice da mesa, não participam do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejam muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel: acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então o que eu estou tentando dizer, verso 19, que a comida oferecida aos ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que eles estavam vivendo, meus irmãos? Uma vida dividida, indecisos. Me lembro quando Elias, depois de todas as maravilhas que Deus opera, ele enfrentando os profetas de Baal, o povo não percebia a experiência. Ele começa a falar assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, ou se o Senhor é Deus. E depois, mais à frente, ele diz assim, 1 Reis 18, 21. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Um povo indeciso. Um povo que queria flertar entre dois pensamentos. Um povo que não sabia mais se posicionar em meio ao jogo da vida. Um povo que estava brincando. Um povo que ia para a igreja, um povo que contribuía, um povo que orava, um povo que tinha cargo, mas um povo que não largava uma vida pecaminosa, uma vida que desagradava ao Senhor, cocheando entre os dois pensamentos. Irmãos, é impossível viver uma vida de indecisão, é impossível
Você está firme na presença de Deus, indeciso? Essa semana eu fui num encontro com alguns pastores. E cheguei lá, ouvi o testemunho de um pastor aqui no interior do Rio de Janeiro. E eu chorei muito naquele lugar. E pensei, me confrontei, que tipo de cristão, de pastor, de marido, de pai sou eu? Esse homem está há 15 anos convivendo com uma mulher que não se lembra mais dele nem das coisas. Às vezes ela tem alguns insights. A memória volta, pergunta por um, daqui a pouco vai embora. E há 2 anos atrás ela teve um AVC. E agora ela está com aquele home care em casa, vegetando. Ele falou assim, eu estou há 15 anos como viúvo, mas mantendo o meu propósito firme de pé. Só que nesse processo, nessa experiência, ele começou a se desincompatibilizar com os cargos da igreja para cuidar da esposa. Ele tinha um filho, chamado, vocacionado, ele começou a botar o filho de frente. Só que o filho sofreu um acidente de moto. E o filho ficou muito mal. E depois de alguns dias o filho dele veio a falecer. Ele falou assim, Deus, eu não entendo. Mas uma certeza eu tenho. Tudo que o Senhor faz é bom. Eu olhei para a minha vida, meus irmãos. Por que na menor dificuldade a gente entra numa bola dividida? Na menor tentação a gente fica... Por que nós somos tão frágeis para viver uma vida morna diante do Senhor? Quando João, escrevendo na igreja de Apocalipse, fala, porque és morno, não és frio, nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você for ver ali, Hierápolis tinha águas frias, gélidas, como Itatiaia. Decápolis era outra cidade ali. Tinha águas quentes, termais. E essas águas se juntavam e chegavam naquela região, eram águas imprestáveis. Deus não quer ninguém morno na presença dEle. Aqui não cabe bola dividida. Andar com Deus não tem espaço para estar na mesa do Senhor, ou na mesa em altares com idolatrias. Quem é o teu ídolo que precisa cair hoje? É teu emprego, é a tua família, é a pornografia. Qual é o teu ídolo? Qual é aquilo que te domina? É a fofoca, é a mentira, é a inveja. A quem estamos servindo verdadeiramente? Só o Senhor é Deus. Sai dessa bola dividida, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais, Ele o fará. Não dá para viver com Deus com bola dividida, não dá para cochear, não dá. Não tem como, porque eu há de agradar um, desagradar o outro. Quem não é por mim é... Isso é loucura, irmão. Viver esse negócio meio para lá e para cá. Eu, com todas as minhas imperfeições, eu saí daquele dia ali, mas chorei muito. Entrei dentro do carro, eu fiquei uns 10 minutos ali me recuperando e me perguntando, Anderson, quem é você diante de Deus? Porque se você, Anderson, tivesse vivendo o que esse homem está vivendo, qual teria sido a sua postura? Eu espero nunca ter a dor de perder um filho.
Agora a vida traz coisas para a gente. E a vida também traz opções. Se Baal é Deus, ou se o Senhor é Deus. A vida te dá opção. Caminho largo, caminho estreito. Porta larga e estreita. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Chega de botar os teus projetos pessoais à frente de Deus. A coluna sai, a nuvem dissipa. Chega de colocar idolatria na tua vida hoje. Eu tenho espaço para Deus, eu não tenho espaço nenhum para Ele. Você precisa hoje se esvaziar e falar: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É o tempo da gente se voltar para o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso intelecto. Sabe por quê? Muitos parecem que estão servindo a Deus, estão vivendo uma vida de indecisão, mas já decidiram, não querem andar debaixo da nuvem nem da coluna. Já decidiram, só não perceberam, mas já decidiram. Eu quero te desafiar nessa manhã a você pensar nesse texto, com as duas ordenanças que o nosso Senhor deixou para cada um de nós. Eu comecei falando do batismo. Todos foram batizados na mesma coluna, no mesmo mar, na mesma nuvem, em Moisés. Eu estou terminando falando do cálice, da mesa do Senhor. O texto aponta para as duas, para gerar uma profunda reflexão no que nós faremos a seguir. Por isso a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Apesar de todos estarem experimentando das mesmas coisas, todos estarem participando do mesmo elemento, da carne e do sangue, eu faço questão de frisar que o apóstolo Paulo não está escrevendo aqui a ímpios, mas é gente que já teve uma experiência com Deus. Mas o texto fala assim: mas Deus não se agradou da maioria deles. O crente é livre para ele fazer o que ele quiser. Ele só não pode fazer aquilo que desagrada ao Senhor. O crente é livre para optar. Ele só não pode optar viver uma vida morna. O crente é livre para decidir. Ele só não pode querer ficar numa área cinzenta, porque isso vai se voltar contra Deus. Curve sua cabeça. Cuidado, ter privilégios não garante resultados. Iniciar bem não garante que vai terminar bem. Indecisão é viver uma vida dividida, desagradando o nosso Pai. Aprenda com essa experiência. Meu desafio para você nesse momento é: enquanto você ora, examine-se. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Examine. A sua fé, ela está escudada em quem? Em quê? O que tem sido o objeto da sua vida? Fala: Deus, me torna aquele que vai fazer a diferença. Eu não quero, Pai, participar da mesa do Senhor com o coração dividido, mas quero em santidade, em comunhão com a igreja, com o Senhor, viver para a tua glória, viver para o teu louvor. Pai, eis aí a tua igreja reunida. Nós queremos, ó Pai, preparar os nossos corações. Rogamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, ajuda-nos, Pai, nas limitações e fraquezas que não são poucas.
Mas sabemos, ó Pai, que a boa obra o Senhor vai completá-la. Nós queremos terminar bem. Nós não queremos estribar em garantias humanas, que a nossa garantia é o Senhor dos exércitos. Nós não queremos confiar em cavalos, em carros, nós queremos fazer menção do nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Pai, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Não queremos viver uma área de indecisão, de indefinição. Queremos abraçar a vida e queremos a vida que Jesus Cristo dá. Pois nela a abundância, na tua presença a abundância de alegria. Mais vale um dia em teus atos do que em outra parte 1000. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos os nossos dias intensamente, fazendo escolhas excelentes e honrando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.